Fala aí, Big Geeks, tudo bom com vocês? Bom, galera, estou aqui com o Zenfone 3 Max de 5.2 polegadas e esse aqui é o último vídeo que estou fazendo sobre ele, já que em breve devo entregá-lo aí ao novo dono. Esse aparelho foi vendido e antes gostaria de fazer aí o último vídeo, dar um parecer final sobre esse período que esse smartphone ficou comigo aí, dizer as impressões que eu tive durante essa estadia dele aqui no Brasilegeeks. E bom, falando do aparelho visualmente, ele é bastante compacto, tem uma tela de 5.2 polegadas, a pegada dele é muito boa, é muito bom de segurá-lo aqui, fácil e é difícil de derrubar. E é um aparelho com um acabamento muito bom também. Ele tem a tampa traseira toda em metal, inclusive aqui vocês devem estar notando, já comentei em alguns vídeos, ele tem um pequeno amassadinho aqui na parte de trás, provavelmente foi no bolso, porque eu não vi quando aconteceu, eu só vi que aconteceu depois. E o bacana é que ele custa menos de R$1.000, mas mesmo assim, mesmo sendo um aparelho relativamente barato, ele traz um sensor digitais bastante rápido, vem aí com uma tela com resolução HD de 5,2 polegadas e painel LCD IPS. Tem o vidro curvado aqui nas bordas, o vidro que é conhecido como 2.5D, e é um aparelho muito bonito, que vocês podem notar pelos detalhes que ele tem realmente um acabamento muito bom. E além disso, ele vem como grande destaque a sua bateria de 4.100 mAh, uma bateria que aguenta aí sem muitas dificuldades 2 dias sem precisar recarregar. É uma bateria tão grande que, inclusive, ela acompanha aí um acessório para você usar o Zenfone 3 Max 5.2 como carregador, como power bank. Então ele consegue, inclusive, recarregar outros aparelhos com o acessório que vem com ele. Esse acessório vai conectado aqui na entrada micro USB e o legal é que ele também pode ser utilizado aí para você espetar um pendrive, um teclado ou um mouse aí no Zenfone 3 Max 5.2. Ele tem várias utilidades. Esse aparelho vem equipado com a interface Zen UI da ASUS, então ela tem aqui uma personalização que é um tanto quanto polêmica, algumas pessoas gostam muito, outras pessoas não gostam, mas uma coisa não dá para negar, que são as muitas funcionalidades que esse aparelho tem, como por exemplo o ato de você clicar 2 vezes na tela para ligar e desligá-la, a possibilidade de você abrir apps desenhando aqui, por exemplo, eu desenhei um C, eu vou abrir o app de câmera. Então tem esses atalhos que são bem interessantes. Ele também permite dimensionar o tamanho da tela quando você clica 2 vezes aqui no botão Home. Então é uma interface com muitos recursos bem legais. Eu posso diminuir ou aumentar aqui o tamanho da tela para poder usar com uma mão só. E o engraçado é que o Zenfone 3 Max 5.2 é um dos poucos aparelhos da ASUS que traz os botões virtuais de voltar home e de multitarefa. Olha, eles ficam na própria tela aqui do aparelho. A maioria dos aparelhos da linha Zenfone trazem os botões capacitivos no próprio corpo do aparelho. Mesmo assim, a gente nota aqui que as bordas são um pouquinho grandes. Mas é um aparelho muito bonito. Aqui mostrando para vocês um pouco mais em detalhes a tela do aparelho. É uma tela bastante brilhante. Ela tem resolução HD, mas tem uma definição que eu gosto muito. E aqui também o detalhe das bordas, elas não são muito finas, mas estão longe aí de serem grossas também, ficariam aí mais ou menos no meio termo. Os sensores digitais é um recurso que eu aprecio muito nesse aparelho, principalmente pelo fato dele custar menos de R$1.000 e ser encontrado aí nessa faixa de preço, mas de todos os sensores digitais da série Zenfone, esse aqui é o que eu achei menos preciso. Nem sempre eu consigo desbloquear o aparelho aí com sensores digitais, agora está dando certo, mas em algumas situações ele acaba não reconhecendo aqui a minha digital. De todos os que eu testei, de todos os aparelhos que eu testei da série Zenfone, esse aqui foi o menos preciso. Até mesmo a versão 5.5 teve uma precisão maior, então fica aqui registrada essa curiosidade. Esse aparelho ele vem com 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento, o que acredito ser uma boa capacidade. Aí dá para você instalar bastante aplicativos, dá para instalar alguns jogos mais pesados também, e ele ainda traz a entrada para cartão de memória, permitindo ampliar esse espaço de armazenamento. Essa versão vem também com 2 GB de memória RAM,
o que eu acho bastante adequada aí para você utilizar o Android. A gente não percebe aí queda de desempenho por causa de falta de memória. E os 2 GB ainda hoje, por mais que muitos ainda digam o contrário, 2 GB ainda atende muito bem em se tratando do Android. Veja aqui, por exemplo, a multitarefa, temos vários aplicativos em segundo plano, claro que nem todos estão congelados. Por exemplo, se eu abrir aqui o game Gods of Rome, ele vai recarregar do zero, ele não vai continuar o jogo onde parou. Deixa eu voltar aqui para um app recente para ver se ele vai puxar aqui, olha. Vamos voltar aqui para as configurações. As configurações ficou congelada, ela abriu do ponto que eu parei. Deixa eu ver aqui o navegador Chrome também, olha, o Chrome já vai carregar. Então o que acontece muitas vezes é isso. Dependendo do aplicativo que tiver em segundo plano, ele vai recarregar com mais frequência, mas ainda assim, em muitas situações, 2 GB de memória RAM permite aí você manter os aplicativos congelados em segundo plano, principalmente os aplicativos mais simples. Em relação à performance, temos aqui dentro do Zenfone 3 Max 5.2 uma CPU quad-core ARM Cortex A53 64 bits. Essa CPU ela faz parte de um chipset da MediaTek, o MT6737M. Esse chipset também tem uma GPU Mali T720 de 2 núcleos. E além disso ele vem com os 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento. É um hardware aí bastante suficiente para você rodar games até mesmo pesados aí como Gods of Rome, porém com o nível de detalhes no mínimo. Então dá para você jogar, mas não dá para você exigir muito aí da capacidade gráfica. Mas ainda assim vocês podem notar que a qualidade da imagem, dos gráficos, a fluidez também é muito boa. E é um resultado que surpreende bastante, principalmente se considerarmos que esse smartphone ele tem um preço bastante competitivo aí, abaixo dos R$1.000. Dependendo se você for parcelar, hoje ele está um pouquinho acima dos R$1.000, mas em promoções você consegue encontrá-lo aí, pagando à vista, por exemplo, por menos de R$1.000, o que é uma excelente compra se você parar para pensar na performance, na bateria e também no design. O Zenfone 3 Max 5.2 é um smartphone que me agradou bastante pela questão aí do seu conjunto, tanto em relação à performance, o visual, a questão do preço, a bateria que realmente é muito grande e consegue garantir aí até 2 dias de uso sem precisar recarregar. Talvez o grande ponto negativo do Zenfone 3 Max 5.2 seja a sua câmera. Ela tem um sensor traseiro com 13 megapixels, mas ele tira fotos apenas razoáveis. Aqui a gente vê, olha, ele consegue tirar fotos em 13 megapixels no formato 4x3 ou 10 megapixels no formato 16x9. E a câmera dele, a câmera traseira, consegue filmar em resolução Full HD. Em ambientes bem iluminados a gente tem um bom resultado. Aqui, olha, gravando a gente consegue tirar fotos enquanto grava, dá para fazer um zoom digital, ativar o flash. O app de câmera tem vários recursos aqui, olha, tem modos para você utilizar como automático, HDR, pouca luz. Então é um app bastante completo e ele atende bem em ambientes bem iluminados. Mas em ambientes com pouca luz a gente já não tem um resultado muito bom. Ele fica deixando um pouquinho a desejar, principalmente nas gravações, onde se perde muita fluidez nos vídeos. A câmera frontal tem 5 megapixels, mas é uma câmera bastante simples, bem básica mesmo. Inclusive, algo que é muito chato nela é que, deixa eu passar aqui para o modo automático para a gente ver, no modo de gravação, você não consegue gravar nem em qualidade HD, olha só, a resolução máxima, na verdade a resolução única dele é de 640 por 480 pixels, abaixo de HD. E a gente percebe que realmente é uma câmera que quebra um galho. Aqui num ambiente mais bem iluminado ela até que tem um resultado razoável, mas se tiver pouca luz você não vai conseguir um bom resultado com essa câmera. Bom, enfim, o que eu posso dizer do Zenfone 3 Max 5.2 é que ele é uma ótima opção aí abaixo dos R$1.000 em sua faixa de preço, porque ele traz uma ótima tela com uma boa resolução e também bons ângulos de visão. Vem com acabamento muito bonito, com o vidro curvado 2.5D, traz o acabamento traseiro em metal, vem com um sensor de digitais, vem com uma bateria com excelente duração de 4.100 mAh,
Tem suporte a 2 chips, vem com suporte ao 4G também, vem com adaptador para você usar o Zenfone 3 Max 5.2 como Powerbank. O fone de ouvido dele também é muito bom, é um fone intra-auricular de ótima qualidade e ele tem um bom desempenho aí para sua faixa de preço. Só a questão das câmeras ele ficou deixando realmente um pouquinho a desejar, esperava um pouquinho mais nesse quesito. Outro detalhe também que é bom ressaltar é que a sua tela ela arranha com uma certa facilidade, ela não tem uma proteção muito boa, pelo menos eu notei aqui que ela acaba arranhando aí de maneira mais fácil do que em outros aparelhos que eu testei. E também temos a certa fragilidade aqui da tampa traseira, já que eu nem sei como é que eu amassei, mas aqui de repente é culpa minha, eu posso ter batido em alguma quina, por exemplo, e não ter percebido, infelizmente acabou amassando, fica aqui esse registro. No geral, eu curti muito esse aparelho, posso dizer que o parecer dele é bastante positivo, é um aparelho que eu recomendo para todos vocês, só a questão da câmera realmente ficou deixando um pouquinho a desejar, mas nos demais quesitos ele atendeu muito bem em sua faixa de preço. Bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham curtido essa despedida aqui do Zenfone 3 Max 5.2 e se vocês gostaram deixe o seu like aqui embaixo, aproveite também, se inscreva no canal do Brasilegeeks, torne-se um Big Geek você também. Obrigado pessoal, um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!